Bom, estamos todos, então, agora presentes. Deixa eu ligar aqui o chat, né? Novamente, bom dia. Espero que... Acho que não falei desses assuntos aí para vocês ainda. Então, vamos falar... A gente falou de valor, né? Da conceituação. Vou lembrar uma frasezinha importante no marketing, né? Valor é a satisfação que você dá à demanda. E agora a gente vai trabalhar com o conceito de valor por priorização. E essa vai ter um exercício simples. Então, a ideia aqui é vocês conseguirem aplicar os conceitos de valor por priorização. É fácil, ao contrário do valor financeiro, que você tem que fazer matemática financeira. Aqui é mais um processo de organização de ideias. Gente chegando ainda. A gente deve demorar uns... Então, a última gravações demoraram 1 hora, né, as últimas aulas, e vai ter a exposição e vai ter o exercício logo depois, mas o exercício não vai ser gravado. Então, a ideia agora é a seguinte: eu quero dar valor para vários itens que nós temos a fazer em um projeto. É sempre a ideia de um projeto. E então não vale a pena para a gente calcular exatamente, ou é difícil calcular o valor de cada coisa, mas eu posso saber, né, qual é a ordem de prioridade, né, como o cliente vê o que é mais importante para ele, ou seja, o que tem mais valor. Então eu vou colocar numa ordem decrescente de prioridade, e aí depende um pouco de como está organizada a nossa lista de coisas a fazer, ou lista de coisas a tratar. Podem ser demandas, podem ser requisitos, podem ser problemas a resolver, pode ser funcionalidades, pode ser várias coisas. A gente, inclusive, vai falar um pouquinho disso quando falar de oportunidades na engenharia de software. A gente viu lá no CEMAT, né, tem uma área de oportunidades, né, um alfa, que é oportunidades. A gente vai falar um pouquinho sobre maneiras de analisar até o valor financeiro de uma oportunidade, de uma comparação de oportunidades ligadas a problemas. Bom, então essa visão do cliente, né, ela gera uma primeira prioridade. Isso é importante a gente lembrar, né, porque ela é ligada à necessidade dos negócios. Mas quando a gente vai fazer a solução do problema, né, a gente vai implementar aquele software, no nosso caso, né, que o nosso projeto é um projeto de software, existem necessidades da implementação que podem repriorizar os itens, né, porque existem coisas que precisam ser feitas antes de outras coisas. Tá? A análise essencial, lá em 1972, já reconhecia que entre essas coisas que precisam ser feitas, né, os requisitos essenciais do projeto, tem os que são fundamentais, são desejados pelo cliente, né? Então, se aquele requisito não existir, o cliente não fica satisfeito. Mas existem os requisitos custodiais, que são necessários para implementar os fundamentais. Ou seja, não adianta o cliente não estar interessado naquele requisito, mas ele é necessário, ele tem que existir para ele ter o requisito fundamental aceito. Custodiais, porque geralmente eles estão ligados à custódia da informação, né? Ou seja, a manipulação dos dados, funções de CRUD, que a gente chama, né? Ou outras funções necessárias para que os requisitos fundamentais funcionem. Okay? Mas todos são essenciais, né? Não é que o fundamental é mais importante que o custodial. O fundamental é que o cliente pede, e aí tem que existir o custodial. A gente vai, mais tarde, falar um pouquinho sobre isso a mais, né? Também a outra ideia importante aqui na priorização é a ideia de consenso. Claro, o consenso pode ser interpretado de várias formas, então veja só, primeiro eu nem defino o consenso aí nessa sequência aí, né? O consenso, quando é uma pessoa só, se ela concorda com ela mesma, não é uma questão, né? Mas o problema é que nós trabalhamos com sistemas para uma quantidade de pessoas. E aí existem várias formas de consenso, né? A unanimidade, por exemplo, né, onde todos concordam que algo é o melhor. Você pode decidir o consenso, né, com uma técnica de votação.
né, que muita gente critica, que não é consenso, né, mas uma técnica de votação, por exemplo, a maioria, ou a maioria qualificada, né, ter 3/4 dos votos. Né? E tem outra questão dentro do consenso, que é a anuência ou consentimento, né, que também às vezes é considerado igual ao consenso, mas não é necessariamente a mesma coisa, é que todos concordam que a opção foi escolhida de forma correta. Né? Então eu tenho aqui uma discussão, eu discordo disso, mas eu aceito, como a maioria das opiniões é contrária à minha, né? Então eu aceito essa opção. Então a ideia principal do consenso é que todos concordem com algo, né? Mas a gente tem ali uma outra opção, que é o consentimento, que também é considerado por alguns uma forma de consenso. Né? E a nossa pergunta aqui é como atingir esse consenso. Então a gente vai falar de maneiras de priorização, né? Depois nós vamos falar de maneiras que facilitam encontrar um consenso, porque dão informação suficiente para encontrar esse consenso. E depois nós vamos falar de maneiras que ajudam a calcular o consenso. Então, me lembrei agora que eu também trabalho na lógica fuzzy, né, com uma maneira de calcular o grau de consenso. Então, também é possível, né, com várias técnicas, né. Eu trabalho com a lógica fuzzy, né, é possível calcular o grau de consenso. Né? E mais tarde no curso, a gente vai falar do Planning Poker, né? Que é uma modificação do método de Delphi. Gente, como é que eu esqueci isso, hein? Que é uma técnica de atingir consenso. Aqui a gente vai falar de priorização. Né? É a nossa ideia aqui, mas existem aplicações do consenso em outras áreas. Obviamente, a maneira mais simples de priorizar é simplesmente ordenar. A questão é como facilitar essa ordenação, ok? E normalmente se facilita essa ordenação por meio do uso de cartões, né? Porque cartões você pode ordenar rapidamente de qualquer forma, é como você faz num jogo de cartas. Não tem nenhum disponível aqui, mas então eu tenho aqui, né, a carta A, a carta B, a carta C. Vamos supor que elas tenham prioridade, né, igual às letras, né? E elas chegam nessa ordem aqui, por exemplo, B, C, A. Né? Então, o que eu faço é trocar, né, e ficar na ordem C, B, A. Então, os meus cartões, eu vou trabalhando com ele, mudando de ordem. Se chega um cartão, por exemplo, BI, né, eu vou pegar esse cartão e vou jogar lá. Ele vem depois do B. Então, eu vou jogar lá na ordem. Então, isso é muito fácil de trabalhar, né? Implica em gerar os cartões, né? E isso no Brasil, essas coisas que a gente faz com cartão, elas têm menos sucesso, né? Se você mostrar uma planilha, as pessoas, você está fazendo uma coisa mais séria. Né? O cartão, você está fazendo uma brincadeira. Nos Estados Unidos, os cartões são muito usados. Eu recomendo usar os cartões, eles são interessantes, né? Botar a coisa em ordem, mas pode fazer no quadro também, pode fazer numa mesa grande, pode fazer no chão, espalhar assim para ver na ordem, né, o que é principal para um grupo discutir. Mas uma planilha também sendo projetada serve para um grupo discutir. Então, a ordenação é muito fácil para uma pessoa, para uma discussão ela pode causar algumas dúvidas, e aí você vai tentar chegar ao consenso de alguma maneira. Né? O importante é que a ordenação em prioridade, né, sempre existiu, ela é típica dos métodos ágeis, mas ela não foi inventada
pelos métodos ágeis. Outra maneira que faz um certo sucesso, e depois a gente vai ver uma variação dela, né? Essa a gente vai usar uma dessas, na verdade, mas com foco, né? É um esquema simples de pontuação, certo? Então você pontua de 1 a 3, ou de 1 a 5, ou em classes, né? Com alta prioridade, média prioridade, baixa prioridade, e isso dá uma certa facilidade de você separar pelo menos as tarefas em grandes grupos que depois podem ser priorizados. Então pode ser uma maneira de fazer uma primeira separação, né? Primeira separação. Ok? Onde você já pega lá as tarefas e você coloca nos grupos lá, né? De alta, média e baixa, né? Separar de alta, uma de média, uma de baixa. Isso é útil, né? Notas de 1 a 5 também são úteis, né? A gente pode ter muito baixa, baixa, média, alta, muito alta. 1, 2, 3, 4, 5. Né? Várias maneiras desse jeito, né? E é difícil aí você votar, né? Pode ainda estar no consenso de trabalhar quando tem poucos stakeholders, né? Poucas partes interessadas atuando nesse cálculo do consenso, mas funciona razoavelmente bem para uma primeira divisão. Outra que às vezes permite uma definição mais detalhada, né? Dar para o grupo de pessoas, né? Moedas. Então você vai lá dar 100 moedas para cada pessoa e elas têm que comprar, né? Cada funcionalidade, quanto que elas pagariam por causa da funcionalidade. Tem uma questão aí interessante, né, que muitos usuários eles reagem muito a essa noção e eles acabam querendo dar a mesma quantidade de moedas para todo mundo, falando, tudo que eu planejei é importante. A gente sabe que isso não é verdade, né? Na prática tem funções mais importantes e funções menos importantes, a não ser que o sistema seja mínimo, né? Só tenha uma, duas funções. Então, mais tarde, né, depois desse problema, começou a se dar regras, valores diferentes. Uma maneira de fazer isso, por exemplo, é pegar o dinheiro de monopólio, né, e dividir em notas de certo valor, entregar essas notas para os grupos, para o grupo de pessoas, né, e ela então não poder trocar, né? Ela só pode dar, sei lá, 5 notas de 1, 5 notas de 5, 5 notas de 10, 5 notas de 100. Aí você tem lá uma divisão em dinheiro de brinquedo, né? Que ela é obrigada a dar esses votos com prioridade e você tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Com esses valores aqui. Por exemplo, você pode dar só uma nota de 100 para cada uma e ela tem que botar o dinheiro, né? Essas notas são como a quantidade de votos que ela tem. A gente vai ver uma variação mais tarde, né? E uma variação da variação que são bem interessantes, estão mais na moda ultimamente, por causa dos métodos ágeis e eles usam cartões na parede, esse tipo de coisa. Uma forma de priorização que é bem importante atualmente e ela vem como uma parte principal num método ágil é a priorização Moscou, que a gente inclusive vai fazer o exercício depois da aula, tá? Na priorização Moscou você tem 4 grupos, né, de maior importância ou de menor risco, né, que o projeto que você chama o grupo que você precisa ter, o grupo que você deve ter, o grupo que você poderia ter e o grupo que você não deve ter, ok? Então, esse aí é uma coisa que você pode fazer rapidamente, né? Também há uma limitaçãozinha das pessoas querem botar tudo em must, mas quando você vai fazer isso em ciclos, elas começam a entender muito bem como funciona, né? Comentário, né? O must-have, ela precisa existir para o produto ser útil, então é aquela coisa que você não pode viver sem, né? São os fatores críticos de sucesso, e o won't-have é que elas não podem existir
para o sistema ser útil, né? Esse método, né, ele pode ser usado a cada ciclo de um método iterativo, né? E ele vai levar à seguinte ideia, né? Então a gente tem lá o ciclo 1, onde a gente pega nosso mundo, né, as nossas partes interessadas, e elas fornecem os seus requisitos, a gente constrói os nossos requisitos aqui, lembrando que os requisitos want, né, eles não realmente vão ser jogados fora, né? Esse meu desenho aqui eu preciso arranjar um jeito de desenhar melhor, eles são anotados, porque eu tenho que manter o controle sobre eles, ok? Então eu vou anotar eles aqui embaixo, tá? Tenho 3 want aqui, ok? E aí eu vou executar, e eu vou supor que eu estou executando aqui no primeiro ciclo, né? Eu consigo implementar esses três requisitos aqui, ok? Eu consigo implementar esses 3 requisitos aqui. Então, para o próximo ciclo, o que acontece? Eu levo os requisitos que faltaram, né? E provavelmente vou descobrir mais requisitos, ok? E esses requisitos vão aparecer numa nova lista, né? Vou botar aqui meus Wzinhos de novo. Então, até 4 aqui, né? Que deram a ideia, né? Não, mas isso aqui não é para ter, na verdade. E eu tenho aqui a minha nova implementação. Okay? Vamos dizer aqui, né? Para ter uma ideia, que esses 7M aqui, né? Eles formaram, né? Eu consegui acabar um produto viável mínimo. Né? Ele não precisa ter todos os M's. Ok? O produto viável mínimo não precisa ter todos os M's, mas ele vai provavelmente ser composto apenas de M's. Né? Então, se for usar o método Lean, ele vai ter uma coisa mais centralizada, assim, que para provar que o produto é útil, por exemplo. Né? E aí as outras coisas você vai fazer via um mockup, alguma coisa assim. Tá? Por exemplo, tem um exemplo típico de produto viável mínimo. Né? Era uma empresa que depois passou a alugar via internet vestidos de festa, né? E ela tentou, né, na primeira vez, só alugar o vestido de festa numa faculdade para o baile. Né? E aí ela percebeu lá, a moça que criou o produto, que isso era possível, mas é claro que isso não podia rodar. Né? Isso foi um teste da ideia, né? Foi um teste com sucesso, ela continuou criando produtos viáveis mínimos, menos mínimos, né? Trazendo tecnologia para o processo, mas a verdade é que se você tem um projeto, né, que tem que fazer algumas coisas, você pode testar as ideias com menos funcionalidades do que é necessário para rodar o projeto no final. Bom, e aí a gente vai ter vários ciclos onde isso vai se repetindo, né, vão aparecendo novos requisitos do tipo must, ou requisitos podem mudar de classe. Né? Então aqui, depois que eu tinha esses sete requisitos, eu descobri, né, que esse S aqui, né, esse should have, deve ter, se transformou num must. Eu preciso ter. Isso aqui não é suficiente realmente para o meu software rodar. Né? Continuei com os S. Um preciso ter, deveria ter, passou a ser poderia ter, e também entendeu, né, que esse aqui não é tão bom, não é tão necessário, se tornou menos necessário, se tornou mais necessário. E pode ser até que alguns poderiam ter, né, provavelmente vão ficar desnecessários e vão sair da nossa lista de projetos. E isso vai evoluindo até eu chegar no meu ciclo próximo, né? Chegam novos requisitos, saem novos requisitos, e eu fico ali com uma nova lista, e em certo momento eu começo a implementar os should. Né? Eu começo a implementar esse nível aqui, né? Olha só, estou implementando esse S aqui, estou implementando esse S aqui, porque eu tenho esforço disponível e eu posso realmente usar esses métodos, né? E a gente continua seguindo em frente aqui, né, até o nosso último ciclo, né, onde a gente vai implementar as últimas coisas, talvez até dê para implementar um code, né, mas nesse nível aqui a gente provavelmente já está parando a implementação do nosso projeto. Estamos numa área do poderia, provavelmente essas coisas não se transformaram em must nem should, né? Então poderia, mas não vai ter, porque provavelmente não vale a pena financeiramente.
Ok, então estão me seguindo? Vamos dar um ping aí para mim, por favor. Beleza, estamos aí, o Racha, o Daniel, acordados aí. Bom, até agora a gente falou de uma dimensão. A gente sempre trabalha, não, especifica de um jeito só. Outra maneira de melhorar, de entender melhor a prioridade das coisas, é olhar mais dimensões. Então aqui a gente vai olhar duas dimensões, o esforço e o benefício, ok? E aí a gente vai ter coisas que dão alto benefício e baixo esforço. Então essas são as nossas vitórias rápidas, coisas que podem entregar rapidamente e começar a fazer o projeto andar. Né? Do outro lado aqui a gente tem alto benefício e alto esforço, desculpe, e alto esforço. Ou seja, são vitórias que a gente vai ter que tratar a longo prazo, provavelmente quebrando, né, essas necessidades e necessidades menores, né, talvez trazendo elas para cá, né, pegando uma história A aqui, né, e transformando em histórias de menor esforço, né, a linha e a duas linhas, pode ser uma solução interessante, né? E depois eu tenho então eu tenho esses quadrantes, né? Longo prazo, vitórias rápidas, mais importantes, né? Os fáceis de fazer, né? E o sem valor ali, que é o que é muito esforço e pouco benefício, tem muito pouco valor, né? Lá no cantão, né? Obviamente, você vai achar ali os pontos para as suas. Nosso objetivo é colocar, né? Cada item a fazer, né? Cada item em uma posição dessas. Tá? Pode acontecer de uma coisa de baixo benefício, né, ser um must, né? Pode acontecer. Por exemplo, você tem lá a necessidade de emitir nota fiscal para o lojista, né? Já vi essa pergunta, Jorge. A necessidade de emitir nota fiscal para o lojista, ela vai ser. Desculpe, a necessidade de emitir nota fiscal para o lojista, ela não traz muito benefício, não traz benefício para o lojista, ok, mas traz para um outro stakeholder, para outra parte interessada, que é o governo. Né? Então, e é obrigatório. Né? Então, se você tem um sistema de caixa, ele tem que emitir nota fiscal, tem que emitir de um certo jeito, o benefício é baixo, de certa maneira, né? Mas não traz lucro, mas é um must. Tá? Esse quadrante é uma técnica separada. Tá? E tem relação com. Não, tem uma relação mais baixa com o Moscou, mas ele pode, inclusive, ser usado junto com o Moscou. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui. Deixa eu fazer um negocinho aqui, rapidinho. Eu vou fazer o seguinte aqui. Ó. Eu posso trocar. Tem a ver com a pergunta do Jorge, né? Como que eu vou medir, né, o meu benefício e o meu esforço? Tá? Então eu vou aqui, eu vou criar uma cópia dessa transparência. Ok. Né? Olha só. Né? Eu posso colocar aqui, se você quiser, você pode colocar aqui o seu must. Né? Você pode colocar, vamos dizer, o seu should aqui. O seu could. E o seu want. Né? Você pode colocar aqui, né? Considerar essas faixas aqui como essas coisas. Tá? Mas você vai ter que botar em ordem uma ou a outra. Outra coisa que você pode colocar aqui, no benefício, veja que eu estou criando outra dimensão, ok? Então eu posso colocar aqui também os meus dinheirinhos, né, os meus 100 dinheiros, eu posso colocar, aqui, vou botar certinho aqui, eu posso colocar no benefício, né? Eu posso colocar aqui os pontos, tá bom? Eu posso colocar aqui uma nota de 1 a 5, e posso até tomar certas liberdades, né? Eu posso botar uma nota entre 0 e 10 real para as pessoas compararem, né? Posso botar de várias maneiras. Então, a gente precisa de uma para fazer essa segunda
essas duas dimensões, a primeira dimensão, a gente vai ter que usar uma outra técnica de prioridade por benefício, né, de avaliação de benefício. Vocês vão entender isso melhor quando eu colocar aqui, né, a ideia, aí lembrando da análise essencial, né, que algumas coisas são requisitos essenciais, custodiais, né? Então, quando a gente tem os pedidos do cliente, a gente vai criar os fundamentais Moscou e eles vão levar a gente, né, a outras atividades que não são fundamentais, mas são exigências, né? Ou seja, se eu tenho uma lista de dependências, se A depende de B, A é must, implica que B é must também. Tá? Então, o benefício de B, né, o benefício de B aumentaria de certa forma. Mas a ideia aqui, vocês agora vão... Opa, desculpa. Estou no slide 12. A ideia aqui é criar uma representação, né, onde você tem o benefício trazido pelo cliente, ok? E aí o esforço, que a gente não falou ainda, o esforço ele é trazido pelo time com qualquer técnica de previsão de esforço. Tá? A gente vai falar mais ao longo do curso, né, de técnicas como pontos de história, pontos de função. Aí você pode prever horas, valor da implementação, se você estiver contratado de um terceiro, né? Qualquer técnica que você possa prever o esforço, né, que na verdade é um custo. Né? Então isso aqui a gente vai falar disso muito quando falar da questão financeira, né? Opa, deixa eu ver, tá aqui. Isso aqui é o benefício. E lá mais tarde a gente vai comparar com o custo. Tá? O esforço para fazer é uma medida de custo. E aí você vai pegar qualquer medida de benefício, que esteja uma ordenação, pelo menos, né? E qualquer medida de custo, que pelo menos ordene, e vai colocar numa matriz. Tá? E dentro dessa matriz você vai definir os seus quadrantes. Tá? Então eu escolhi definir assim. Tá? Você poderia, por exemplo, ter escolhido cortar em outro lugar. Eu acho que faz aqui a ideia, né? E aí você vai escolher uma ordem de implementação, ok? Então aqui eu vou escolher a ordem, tá? Então eu vou começar, né, pelo mais fácil, com maior benefício, né, que é o A, depois eu vou para o F, e aí eu decidi que eu vou trabalhar no nível de maior benefício, ok? Então eu vou para o H, para o I, e depois eu desço para o E, que tem um pouquinho menos de esforço, para o B, para o J e para o G, e eu nem vou fazer o C e D. Ok? Vou considerar isso aí não vai acabar não sendo feito. Tá? Eu posso fazer outra ordem? Pode. Você pode escolher, por exemplo, trabalhar sempre, né, com menos esforço. Então você pode trabalhar, eu vou fazer isso aqui, ó, vou fazer esse. Vou fazer mesmo esse aqui, porque são faceizinhos, né? Pouquinho, esse aqui tem pouco esforço, né? E só agora eu vou para o final, né? Esse aqui e esse aqui, né? Veja só, você adiou muito esse valor aqui, né? Eu acho menos, porque você já adiou muito esse valor aqui e fez coisas com menos esforço, né? E muitas vezes essa escala aqui, tipo, você não vai fazer ela linear, vai pensar, não, o que é melhor é bem mais benefício do que não é tão bom, ok? Mas realmente, se isso aqui é muito rápido, pode acontecer, inclusive na prática, né? Pode acontecer de você, inclusive, fazer o seguinte, como você tem que fazer iterações, né? Você faz iterações assim, ó. A primeira iteração, vou fazer A, F, e aí, como tem um espacinho para implementar, eu consigo implementar J, porque não tem espaço para implementar B, G, nem nada. Então, a segunda iteração, eu vou fazer H, já é mais, vou fazer H e B, né? Então, aqui vai ser a iteração 1, vamos dizer, ou a iteração 2, ou a versão 1, a versão 2, né? Depende de como você quer se organizar. E nessa aqui, você vai fazer a versão 3.
tá? Aqui já nem dá, né? Vou botar aqui, bom, vou botar aqui 3, 3 e 4 e 5, ok? Eu imagino uma curva que vai andando para a direita e a ordem que eu escolho é a ordem que a curva toca os pontos. Gente, eu gostaria até que eu conseguisse fazer você desenhar isso aí, Racho. Deixa eu pensar aqui, vou gerar outra transparência aqui para eu poder desenhar isso. Eu acho que você está falando um negócio que é até parecido com... Ué, eu não gerei a transparência? Deixa eu ir para 11. 11, 12. Ah, eu copiei errado, desculpe. O Racho falou, quero desenhar uma curva, né, que vai andando para a direita e escolha a ordem que a curva toca os pontos. É provável que sim. Talvez você possa pensar melhor que isso, não uma curva, mas uma espécie de uma curva em 2D, né? Alguma coisa assim, né? O negócio vem assim, né? Mas ele vem trazendo ondas, né? Então aqui prioridade 1, isso, curva de nível. 2, vou botar aqui a ideia de curva de nível. Ótima ideia. Isso aí. Você pode imaginar um degradê que vai sair daqui, né? E vai chegar lá. Deixa eu ver se eu consigo desenhar isso aqui rapidamente. Eu preciso inserir um home, eu preciso botar um objeto aí, né? E esse objeto aqui eu vou desenhar assim. Né? Uma coisa assim. Bem legal a ideia aí, bem legal o seu comentário. E aí, perguntas que fizeram, né, já em outras aulas, né? E as dependências? Bom, aí as dependências você tem que resolver, né? Então, suponha que A é mais prioritário que B, porém B precisa ser feito para que A possa ser feito, né? Então, o que a gente tem aí é um choque, né? A gente tem uma incompatibilidade entre as necessidades de negócio, né, versus projeto, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer nesse caso é tentar alinhar o projeto com o negócio. Essa pergunta aqui, né? É possível mudar a solução para tornar A não menos ou menos dependente de B? Talvez eu possa quebrar B, por exemplo, né? B em B1, B2 e B3, né? De maneira que eu tenha uma coisa menor, né? Outra ok, não tem solução, então eu realmente tenho que fazer isso, né? Mudar a prioridade. Vale a pena, pergunta o Jorge, né? Ter uma escala de prioridade para o negócio e outra para o projeto? Eu acho que vale, né? Eu acho que vale essa compreensão, né? Inclusive para deixar,
né, bem determinado, né, a diferença, né, entre benefício e custo, né? Além disso, essa tabela aqui era uma tentativa de fazer isso, né, de maneira agregada, mas realmente vale a pena mostrar, né, porque ao longo do sistema, né, o que acontece em alguns projetos é um realinhamento. Né? Não tem solução para o meio termo, tá, Jorge? Ou a gente abdica de certa coisa no negócio, ou a gente segue a ordem exigida pelo projeto. Tá? Não tem muita solução nesse caso. Tá? Mas o que eu posso dar um exemplo, por exemplo, um exemplo, por exemplo, é ótimo. Ok, vou andar aqui, né? Então, né, a sugestão é 2 listas de prioridades. A do negócio e a do projeto. A do negócio e a do projeto. Então, o que vai acontecer? Essa aqui mantém o foco do time em atender o cliente. Essa aqui vai dizer o quê? Ó? Atualiza o cliente, né, nas necessidades intrínsecas à tecnologia ou ao sistema. Tá? Então, eu acho interessante manter isso, né, inclusive porque elas podem levar, né, se a diferença é grande, ou melhor assim, se a diferença incomoda, a gente pode levar a uma nova arquitetura. Então, em alguns projetos, em alguns métodos ágeis, né, por exemplo, no XP, de vez em quando você revisa todas as suas escolhas de arquitetura e cria outras, porque o projeto começou a atrapalhar, ou o próprio projeto, né, tecnicamente falando, né, atrapalha a si mesmo quando cresce. Vou botar aqui, cresce a complexidade, né, ou atrapalha o negócio por exigir demais. Eu tenho esse exemplo de um cliente que eu já prestei consultoria uma vez, que ele era um trabalho importante, ele precisava da base, mas ele tinha poucos clientes. Então, como ele tinha poucos clientes, ele não tinha cadastro de cliente. Ele cadastrava o cliente direto na base. Né? Ele tinha muitas operações com clientes que ele queria manter e ele nunca teria muitos clientes, porque ele trabalhava no mercado muito fechado. Então, a tabela de toda a gestão de clientes, ele fazia na mão, na base. Porque não mudava o cliente dele, não aparecia uma nova empresa, era business to business, não apareciam novas empresas no mercado. Então, ele tinha certa tranquilidade quanto a isso. Agora, como ele tinha muitas operações com aqueles poucos clientes, então ele trabalhava nos sistemas, né, só atendendo o negócio. Ele nem fazia partes que seriam essenciais em outro sistema que você tivesse muitos clientes, né, clientes que mudavam sempre, entra e sai clientes, né, então ele nem trabalhava essa parte. Apesar de que no genérico, né, se você fosse pensar, se eu tenho que fazer uma operação com o cliente, então eu tenho que fazer uma manutenção do cadastro do cliente para estar sempre atualizado. Não era uma questão para ele. Né? Ele tinha 30 clientes, business to business, o cliente não mudava de endereço, o cliente não mudava de nada, tal, então ele não tinha essas operações. Tá? Então, mas aí a gente descobriu o seguinte, né, que ele atendia o negócio sem um pedaço do projeto. Né? Foi uma lição bem interessante. Outra pergunta que podemos discutir, né, é a questão da paralisação. E aí a gente eu vou usar 2 termos dos métodos ágeis, né, que é itens de backlog,
que é qualquer coisa que você organize o seu lista de coisas a fazer, tá? E geralmente está falando de dias ou semanas para implementá-los, tá? E as tarefas. Então, o item de backlog tem a ver com o cliente, normalmente, tá? Pode ter necessidades do projeto também, necessidades técnicas, né? Ok? Mas eles geralmente são longos, né? Então, dias ou semanas. E as tarefas geralmente são gerenciadas, né, em horas ou dias, tá? E é o que eu tenho que fazer para atender o item de backlog, né? Então, aqui é mais ou menos o que eu quero, e aqui é como eu faço isso. Tá? Isso aqui, né? Vou botar, é uma característica do ágil, tá? Mas obviamente também já existia antes, né? Então, como a gente vai paralisar? Em qualquer projeto, ele só vai paralisar se você está fazendo esforço máximo nos itens e tarefas mais prioritários. Tá? Então, a ideia, basicamente, eu podia ter um desenho para isso também. Vamos lá, fazer mais um desenhozinho. Como é que nós estamos aqui? Perdi aqui meu desenho. Então, vou fazer assim. Né? Então, a ideia aqui básica é a seguinte, né? Vou botar aqui nos métodos ágeis. Né? Eu tenho a história 1, vou botar item de backlog. Vamos ficar com o nosso. Não precisa ser uma história, pode ser qualquer maneira de escrever o nosso item de backlog. Né? Então, o nosso backlog tem o item 1, o item 2, o item 3, o item 4. Ok? Priorizados. Para cada item eu tenho as tarefas. Então, aqui eu tenho minhas tarefinhas. Ok? Vamos falar que o item 1 e o item 2 são parecidos. E essas tarefas têm uma dependência. Ok? Essas aqui são iguais. Beleza. Né? Então, como é que eu coloco agora uma força de trabalho aqui, né? Vou botar aqui minha força de trabalho. Vou botar ela com 6 pessoas. Acho que 6 é um número bom, né? Bom, eu tenho que fazer minhas tarefas, né? Então, vai lá um, pega esse aqui. Eu não posso pegar nada daqui enquanto eu não estou fazendo o máximo aqui. Então, o 2 decide fazer esse aqui, o 3 decide fazer isso aqui. Agora eu não posso continuar, né? Porque eu não tenho mais como fazer uma tarefa aqui. Então, o 4 vem para cá e decide fazer essa, né? O 5 decide fazer essa, as pessoas 6 lá decidem fazer essa aqui. Ok. Aí eu vou trabalhando aqui, né? Vou passar aqui para o passo 2. Vou pegar outra cor para o passo 2. Né? No passo 2, o 1 vai aqui, o 2 vai aqui, o 3 vai aqui, o 4 vai aqui, o 5 vai aqui, o 6 vai aqui. Tá? O importante é que eu sempre tenho que estar desenvolvendo nesse perfil aqui. Né? Não pode fazer algo em um item menos prioritário, se existe uma tarefa disponível mais prioritária.
Por quê? Porque a gente não quer correr o risco de não entregar nada. Então, por exemplo, se o 1, né, fizesse, vou botar aqui, alternativa ruim, vou botar em azul. Alternativa ruim para o segundo passo. Tá? Então, se eu decidisse fazer aqui, aí o outro vem para cá e começa isso aqui, né? Aí o outro vem para cá e faz aqui 4, vou botar 1 aqui, 1, aí o 2 vem aqui, 2, né? 3, 4, 5, 6. Né? E eu acabei, né? E aí eu não entreguei nada, ok? Eu não entreguei nada. Aí é ruim, porque eu fiquei com tudo mais ou menos. A alternativa ruim é fazer assim, né? Não entrega nada. E a nossa alternativa boa entrega itens do topo, pelo menos. A questão aqui, ok, posso não entregar nada? Pode. Você pode não trabalhar itens do topo. Há situações onde é melhor não paralelizar? Pergunta o Jorge. Acho que não, porque a paralisação ela vai ser decorrente da sua capacidade de trabalho, né, e da sua disponibilidade de trabalho. Então, você não paralisar significa que você vai ter alguém, né, que não tem o que fazer e não tem nenhum trabalho disponível, porque já há uma paralisação interna, né? Deixa eu pegar outra cor aqui. Veja que a gente está falando várias coisas de engenharia de software, né? Aqui já há uma paralisação. Cadê a canetinha? Está aqui. Paralisação interna. Não é o item, é o item. E aqui é uma paralisação. Essa discussão é feita, né, quando se fala em Kanban. Né? Kanban tem uma discussão desse tipo e eu posso tentar recuperar mais tarde no curso. Tá? Mas eu não vejo como não paralisar possa ser melhor. Tá? Porque senão você vai ficar alguém sem fazer nada. Boas perguntas, boas perguntas. Então tem um exemplo aqui que é o Scrum de Scrums, né? Um time grande formado por vários times pequenos, que pode ser formado por vários outros times pequenos. E ele funciona o seguinte: o membro do time pequeno vai lá se representar numa reunião. No nosso caso aqui tem dois níveis, tem 3 níveis no desenho que eu botei aqui, né? E a gente não pode deixar, por exemplo, que um time escolha todas as histórias mais prioritárias e deixar as menos prioritárias para o time ou para o outro time, ok? Então tem que ter um certo round robin, né? Porque senão todo trabalho prioritário fica com um time, todo menos prioritário fica com outro time. Se o primeiro time não atender, né, a gente tem um fracasso aí de atender todas as tabelas prioritárias. Então tem que ter uma certa divisão. Tá? Cuidado também não fazer isso uma regra absoluta, né? Porque tem certas liberdades de escolha dos projetos, né? Mas também tem especializações, né? Capacidades dos times. Então, as histórias, né? E às vezes as tarefas dentro das histórias, dependendo como você faz o Scrum de Scrums, né? Ou Continuous Development, né? Elas funcionam de maneira diferente. Né? Eu tenho um exemplo também, vou criar aqui outra transparênciazinha, né? Para um exemplo de continuous development, né? Desenvolvimento contínuo.
que era feito da seguinte maneira, né? Um grupo gestor mantinha a lista, o Product Backlog, né? Aí eles tinham vários times de desenvolvimento, sei lá, serão 19. A lei de vendência era essa, né? E o grupo gestor mantinha dois itens de backlog a serem feitos imediatamente. Então, quando um time, acabava o item dele, podia escolher entre esses dois. Então, isso é para ver só uma técnica de desenvolvimento contínuo específica. Tá? Vou botar aqui exemplo real. E que estava dando super certo assim com a equipe. Tá? Bom, outro método interessante é o método Volare, e que ele é muito parecido com o método de Kano, que a gente fala. No livro eu falo dos dois, tá? Eles são parecidos aqui, então eu não vou. Mas talvez o de Kano seja mais famoso em outras áreas, né? Por exemplo, engenharia de produção. O Volare não é tão famoso, apesar de ser bem legal. Também não é tão famoso, só, mas existe, é um livro bom, são os consultores interessantes. Mas a ideia é separar as coisas entre implementado e não implementado, né? E como o usuário ficaria satisfeito ou insatisfeito se isso ocorresse. Né? Então, primeiro, para cada item, né, o usuário... Então, essa área aqui é importante, né? Que área é essa aí que eu marquei? Né? É que o usuário está muito satisfeito se aquele item é implementado, né? E muito insatisfeito se não for implementado. Então, ele é crítico para o projeto, deve ser feito, né? E estão lá, né, perto dos nossos MUS. Né? Então, a gente tem aqui os nossos MUS, né? Estão nessa área, que é muito satisfeito se implementado e muito satisfeito se não implementado. Né? Tem uma área ali que provavelmente devia ter posto um pouquinho mais alto, né? Onde você fica satisfeito se implementado, né? E não tem tanta insatisfação se não implementado. Né? Tem uma área que é o CUD, que é a decoração. Né? Eu fico satisfeito se implementado, mas também fico satisfeito se não for implementado. Né? Posso não ficar tão satisfeito, mas fico satisfeito. Não tem, mas tudo bem. Né? E tem o want, né, que eu fico insatisfeito se implementado e satisfeito se não for implementado. Né? Então a gente está vendo aí a relação do método Volare, né, com o método Moscou, né? E lembrando que aqui, né, a gente está em duas dimensões, essa é a ideia. Duas dimensões para o benefício. Ok? Que é o grau que eu fico satisfeito se eu tiver esse benefício e o grau que eu fico insatisfeito. É a mesma coisa, o grau que eu fico insatisfeito ou satisfeito se eu não tiver esse benefício. Normalmente isso é feito, pode escolher um conflito, a gente vai ter que... não é para aparecer nada aqui, né? Eu espero que não apareça nada aqui. Mas quando você tem mais de uma pessoa, pode acontecer, tá? Porque uma pessoa quer um negócio e outra não quer. Né? E geralmente a gente faz isso com uma tabela, né? A pessoa dá um voto, né, de 1 a 5, entre muito insatisfeito e muito satisfeito, se eu tiver essa funcionalidade, um voto de 1 a 5, de 1 a 7, né? Muito satisfeito, se não tiver essa funcionalidade. Tá? Então, o método Volare muito parecido com o método de Kano, né, que é típico lá da engenharia de produção.
O Tucano eu acho que é mais velho, ok? Então talvez simplesmente o Volare tenha implementado, e eu não me lembro se citou ou não, até vou dar uma checada. Tá? Finalmente tem um método que está muito na moda, que é o dot voting. Não, vai acabar, geralmente vai dar certo em 1 hora, como deu das outras vezes. Então, no dot voting, você coloca as opções na parede, tá? Geralmente em cartões, porque já é um método ágil, ok? E cada pessoa recebe uma quantidade de votos, né? Uma cartelinha lá com coisas para grudar, né? Bolinhas para grudar, isso aí você compra na papelaria, ainda existe isso para vender na papelaria, né? E você, tipicamente, por exemplo, cada pessoa recebe 3 votos, né? Esse é um número típico do dot voting, né? E coloca nas opções, né? O dot voting funciona, é bem legal. Eu já fiz uma atividade onde eu era o votador, eu escrevi, a gente escreve no caso eu escrevi atividades que a gente podia fazer como um grupo internacional de Web Science, né? Então, sobre cursos de Web Science. Então, que atividades a gente podia fazer junto? Workshops, né? Compartilhar currículo. Então, que a gente escreveu várias coisas, aí depois a gente agrupou, né? E substituiu. Então, quem tinha escrito a mesma coisa juntou, né? E depois a gente foi votar, né? Do que a gente podia fazer. E foi bem legal. Agora, é possível que aconteçam algumas coisas no dot voting, por exemplo, o efeito em cascata, né? Você vê um sendo votado e fala, poxa, esse aqui é legal mesmo, e vota de novo, né? Você pode ficar perdido no excesso de escolhas, né? Ih, tem muita coisa para escolher, onde eu vou votar, não sei mais, né? Tem uma questão mínima de validação, mas eu acho que tem um problema bem interessante aqui, que é o problema de divisão de votos, tá? Que é mais ou menos um problema comum em eleição, né? Então aqui, né, que é essa caixinha aqui, né, o que eu tenho é o seguinte, eu tenho aqui é o cara que rouba nos votos, né? E você pode ter o cara trocando coisa, né, botando todos os 3 dele no mesmo, que ele não devia, né, coisas assim. Então, assim, eu tenho aqui, ó, maçã Smith Apple, um tipo de maçã, né? Smith Granny, né? Maçã Gala. E laranjas, né? E aí a gente vai, quem foi eleito? Foi a laranja, né? Mas na verdade essas pessoas vão ficar mais felizes comendo maçã. Então esse é um problema aí de divisão de votos. E aí tem um produto bem interessante, né? Que é o Feedback Frames. Então, olha só que legalzinho. É uma urna de eleição, tá? Ele é uma caixinha, né, onde você pode concordar ou discordar que eles estão votando em que tipo de pizza o grupo deve pedir. Né? Então você discorda ou concorda fortemente, discorda, concorda ou é neutro, né? E aí você recebe um token e vai lá e põe. Tá? E aí, quando você abre, né, você vê, né, isso aqui é bem legalzinho, gostei, muito bonito, caro, tá? Não é barato, mas também não é absurdo. Lá nos Estados Unidos não é absurdo, não. Você pode comprar, tá? Quando está no Brasil, né, importar essas coisas fica caro. Tá? Mas isso é fácil de implementar, por exemplo, com bolinha de gudes e garrafinhas ou latinhas, né? Aqui tem um exemplo que você pode ver, a ideia é que você não veja, tá? E já tem eleição, vai ver, na Gâmbia, por exemplo, a eleição era assim, a gente fica reclamando da urna eletrônica, né? Na Gâmbia, em 2016, fizeram uma eleição, dava uma bolinha para cada eleitor, ele jogava a bolinha em uma das urnas, né? E todo mundo via quem estava votando lá por cima, né? Mas ok, isso é super antigo, né? Então, em 1883 já tinha essa urna aqui. Então, a ideia, essa urna é bem fechadinha. Você recebe a bola, você escolhe a bola aqui sem ninguém ver, joga ela aqui e ela vai para a caixinha. E você só pode escolher. Nesse caso aqui, como era um black balling, né, você só pode escolher uma bola. Se tiver qualquer bola preta aqui, né, o cara já não pode entrar, né? Então, não interessa se o cara vai jogar uma ou vai roubar, né? Não tá, se ele botar uma bola preta, já resolveu. Já votou contra o cara. Né? É para entrar num clube, né? Então, mostrar que esse dot voting, na verdade, já se inspira em uma coisa bastante antiga. Mas eu achei a caixinha muito maneira.
sei nem se dá para produzir aqui. Tá? Um aviso final, também que surgiu de uma pergunta em outra aula, né, é que em situação de crise as prioridades podem mudar. Né? Então, por quê? Porque você precisa de uma forma alternativa. Né? Então, por exemplo, você está atrasado. Né? Normalmente você iria de carro e gastaria um tempo para estacionar. Né? E gastaria R$ 15 no estacionamento. Mas aí você está atrasado, então você não pode gastar aquele tempo estacionando, então você pega um táxi que vai custar R$ 60 para ir para o lugar. Então o táxi para você era um outro, né? Não vou fazer, né? Porque isso é caro, né? Ele acaba virando, eu preciso fazer isso, porque é a única solução que eu tenho para chegar a tempo. Ok? Então essa foi a aula, né? E agora a gente vai passar para o exercício. Tá? Então a gente vai parar a gravação. Sempre botando aqui algum material aí de bibliografia, né? Tem no site lá material. Fazer meu copyright aqui para o vídeo. Né? E agora sim, é o copyright, é um copyleft. Interromper a gravação.